Ele nem pensou duas vezes, falou: me dê aqui uma moeda do censo. Essa era uma moeda especial que era feita. De quem é essa efígie? Ou seja, de quem é a figura que está impressa na moeda? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que situação difícil. Porque mais uma vez fala de conduta. Se nós raciocinarmos friamente do nosso ponto de vista humano, meramente humano, nós veremos que os judeus tinham razão para não querer pagar impostos. Afinal de contas, eles estavam pagando para serem subjugados. Eles estavam pagando para o opressor. Então era até justo que eles não quisessem pagar os impostos. Mas eles viviam sob uma ordem estabelecida que determinava que assim fosse. E Jesus ensinava com isso que nós devemos nos submeter à ordem estabelecida como forma de vivermos bem. Hoje nós não fazemos isso. Hoje nós sonegamos porque nós dizemos assim: não, o governo não presta, o governo rouba, porque não aplica bem, eu pago, mas não volta, por isso eu sonego. Aqui acho que ninguém faz isso, né? Tudo bem. Mas é apenas para a gente exemplificar. Está certo. Nós até podemos achar que está, mas na realidade nós estamos indo contra a ordem estabelecida e estamos justificando a nossa conduta pelo erro dos outros. E nós, muitas vezes, alguns de nós vivem o tempo todo encontrando subterfúgios, desvios, para seguir um caminho que não é aquele ideal para formarmos a nossa sociedade em uma sociedade feliz. Se examinarmos com cuidado a situação que nós brasileiros vivemos hoje, nós veremos que tudo isso resulta desse famoso jeitinho, de dar um jeito para tudo, fugindo ao cumprimento das leis, fugindo aos nossos compromissos, pensando apenas em nós. Mas se nós pretendemos realmente, se nós, como espíritas que somos, pretendemos construir um mundo feliz, nós pretendemos construir um mundo harmonioso para nós mesmos habitarmos, nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar. Nós vamos ter que mudar a nossa maneira de viver e pensar que nós somos responsáveis pelo ambiente em que nós vivemos. Nós somos responsáveis pela situação em que vivemos. E quando nós falamos isso, eu não estou dizendo apenas nessa encarnação, porque nós somos responsáveis até mesmo e especialmente pelas nossas condutas anteriores. Pelo que nós fizemos, pelo que nós deixamos de fazer, nós construímos a sociedade em que vivemos. Tem um ditado, né, que é um ditado político, que diz: cada povo tem o governo que merece. Sem querer ter um caráter pejorativo, na realidade é bem isso. Não o que merece, mas nós temos o governo que é a somatória das nossas condutas. É a somatória daquilo que nós somos. É a somatória daquilo que nós fazemos. Nós não somos diferentes deles e nem eles são diferentes de nós. A diferença está apenas, muitas vezes, infelizmente, na posição em que nós nos colocamos nesse momento. Quando a gente conversa com as pessoas, e eu tenho muito contato com o povo de um modo geral, a gente sente isso. A gente sente essa tragédia das pessoas que admiram e gostariam de estar no lugar daquelas pessoas que estão em evidência, não pelo bem que fazem, mas pelo mal que distribuem à humanidade pela sua conduta. Eu sei que não é a maioria. Eu não sou um pessimista. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A maioria de nós vive bem, a maioria de nós vive honestamente, vive decentemente, cumprindo seus deveres. Às vezes não passamos disso, né? Não é suficiente ser assim. É preciso também fazer algo mais. Mas já é alguma coisa.
Mas infelizmente muitos de nós ainda não se apercebeu de que o cumprimento das normas, o respeito às leis, o respeito aos princípios, não apenas de moralidade, mas os princípios legais, são fundamentais para que nós possamos construir um mundo feliz, para que nós possamos construir um mundo onde nossos filhos possam viver bem, onde nossos netos possam viver bem. Ninguém espere milagres. Jesus não vai voltar em determinado momento, como acreditávamos antes, e dizer: a partir de hoje a terra é uma maravilha. Poderá até acontecer, só que aqueles que não são maravilhas serão tirados dela. Porque não será possível um mundo feliz sem pessoas voltadas para o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, durante todo o seu ministério, ele se esforçou. Aliás, esforçou é uma força de expressão, porque ele não precisava se esforçar para isso, era o natural da sua conduta, da sua condição, mas ele sempre procurou colocar nos seus atos aquilo que ensinava. Ele sempre ensinou pela conduta. E não apenas ele, todos os grandes missionários que nós conhecemos, né? Depois dele, só para citar os mais próximos de nós, aqueles que mais marcam a nossa vida, o próprio Francisco de Assis, mais recentemente Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros, e muitos anônimos até, mais vivenciaram, mais praticaram do que ensinaram. Porque na realidade é pela conduta que nós ensinamos. Isso vale inclusive para os nossos filhos, né? Aqueles que nos cercam. Porque não adianta nós dissermos para os nossos filhos: não faça assim, mas nós fazemos. Não faça daquele jeito, mas nós fazemos. O filho vai perguntar: por que ele está dizendo que eu não posso fazer se ele faz?